Anunciamos há pouco aqui no Rádio Revista Cidade a presença do nosso amigo professor que já esteve outras vezes aqui, o Marlon, para falar sobre um trabalho que ele, não sei se ele já terminou, ele vai confirmar isso agora, se ele já confirmou, se ele já terminou esse trabalho, perdão, se ele já terminou esse trabalho relacionado ao estudo ou a pesquisa oral, que eu falei há pouco, né? Das comunidades indígenas aqui da nossa região, especialmente ali na cidade de São João Batista e região. E isso é algo que eu valorizo bastante, por isso que ele está aqui hoje. Bom dia, tudo bem, amigo? Professor. Bom dia, Edilei. E aí, que estudo é esse? Explica pra gente. Eu já falei há pouco, antes de você chegar aqui, a respeito desse estudo, essa pesquisa. É um trabalho relacionado a mestrado, doutorado, ou é mais uma pesquisa mesmo para ficar registrada? Bom, satisfação estar aqui falando primeiramente para os ouvintes aqui da Rádio Cidade Brusque. Só deixa eu registrar, é o Malcolm, falei Malcolm. Isso, mas professor Malcolm. Malcolm Gustavo, desculpa. Dirley, o seguinte, na verdade, essa pesquisa era uma extensão da minha dissertação de mestrado, né? Eu já defendi ela em 2021 e algumas coisas ainda ficaram por se revelar, né? E com o tempo a gente vai juntando fonte, vai fazendo confronto e a gente vai chegando em algumas outras conclusões que naquele momento que eu estava fazendo a minha dissertação eu não tinha como... talvez ou não tive a oportunidade de incluir esse conhecimento naquele documento, né? Ele já é acabado, mas você está sempre incluindo mais alguma coisa, Malcolm. Mas a tua primeira dissertação era relacionada dentro da história, obviamente, mas qual era o tema histórico dessa dissertação? Quando eu fiz a minha pesquisa que culminou na minha dissertação de mestrado, a ideia era levantar o passado de São João Batista, né? Tu tens conhecimento que São João Batista faltam, né? Fontes históricas sobre diferentes tempos e isso precisava ser levantado, né? Então a gente tem que aproveitar aquilo que já tinha sido escrito por outras pessoas, né? Acadêmicos ou não, né? Por exemplo, quem é? Você pesquisou? Nós temos o Piazza foi um... Sim, nós temos o Piazza, nós temos que é de Nova Trento, o Boatê, né? Que nasceu lá em Tigipió, ainda antes de existir São João Batista, né? Esses seriam os escritores mais conhecidos, né? Aí depois nós temos os memorialistas, né? O pessoal que é da nossa região ali, que produziram alguns documentos, né? Alguns livros, só que são livros que a academia não reconhece, né? Então depende da gente que trabalha com pesquisa histórica, né? Para então pegar isso que eles escreveram e aí relacionar com outras fontes, né, de diferentes origens, documentais, né, ou orais, como tu mesmo mencionasse antes, que a base do nosso trabalho é o pesquisa oral, a entrevista, né? Isso, que a gente tem que pegar os vestígios que essas pessoas têm nas suas memórias, então, para dar as pistas para a gente chegar em alguma conclusão. A questão indígena nunca foi o meu foco principal do trabalho. Na verdade, a gente estava trabalhando a questão da imigração e o impacto da colonização para aquela região ali, né? Que é bom deixar registrado para quem não acompanha, o Malcolm fez um trabalho com a chamada primeira colonização italiana no Brasil, que é de 1836, com aquelas pessoas que vieram da Sardenha, quando a Itália ainda não era Itália, eram vários reinos, né, vários principados, e que é considerada a primeira migração italiana no Brasil, é o início de tudo. Exatamente. Que veio para São João Batista e Florianópolis. Na pesquisa histórica eu tenho que ter um ponto de partida, né? Então a gente escolheu um recorte temporal que seria o início do século XIX e as primeiras, digamos assim, colônias de imigração aqui em Santa Catarina, né? E uma delas ficava em São João Batista, né? Muito antes de existir o município, foi então criada a primeira colonização, que ainda era no sistema diferente desse que acabou colonizando Brusque ou Nova Trento, né? Que era por empresas e tal, e ainda foi na época da regência. Dom Pedro II era criança nessa época, né? Então, até por uma necessidade de proteção das terras aqui mais próximas ao litoral, na época o regente era o Padre Feijó, então ele resolveu iniciar esse processo aqui em Santa Catarina. Então nós temos lá a questão mais clássica, que é de desterro, né?
que depois virou Florianópolis. E aí tem São Pedro de Alcântara e depois vem então São João Batista na figura da colônia Nova Itália, né? Não que antes não tivesse ninguém ocupando aquela região, a gente tem aquela região, a gente tem essa fantasia, né? Que achar que aquilo ali estava ali já à espera de alguém, né? Até a própria Guarda Nacional já estava presente ali nas margens do Rio Tijuca, já teve o conflito, né? Isso. Teve conflito e tal. E aí então essas primeiras pessoas estavam aí e nesse momento então veio o núcleo de imigração italiano, que como tu mencionaste é o primeiro. Isso é incontestável, documentalmente falando, né? Do Brasil. Do primeiro núcleo de colonização com pessoas originárias de território que hoje pertence à Itália, né? Porque na época não existia Itália ainda, né? Nós estamos falando de 1836. Então eles iniciaram a colonização, digamos assim, formal, né? Naquele processo que está no imaginário das pessoas, que é ensinado na escola, que então vieram imigrantes da Itália, da Alemanha, da Polônia e começaram, né? Só que a gente romantiza muito isso daí. Então o meu trabalho acadêmico, o objetivo não era manter a romantização, senão eu vou lá e pego um livro qualquer, né? Um livro didático, dou pro meu aluno, ele toma aquilo como verdade. E a questão indígena entra no meio disso tudo, porque na verdade essas pistas apareceram enquanto a gente... Porque quando eu comecei esse processo, apesar de ser professor lá na comunidade desde 2014, eu não imaginava que ali fosse território guarani. E hoje eu tenho até um sítio arqueológico ali que foi levantado através de pesquisa feita em companhia dos meus alunos. Ali exatamente onde você está falando que existe um sítio arqueológico? Qual ali na colônia Nova Itália? A gente localiza... É porque assim, quando fala em colônia Nova Itália, o que o cidadão de São João Batista e região pensa? É lá onde é que é o bairro. O bairro lá? O bairro. Para o Jorge Arcino lá. Isso, é o bairro. Mas é a margem esquerda do rio. É a margem esquerda, exatamente. Ele chama de colônia de dentro, né? Isso. Mas assim, não é só isso aí. A colônia Nova Itália, ela foi, na verdade, se expandindo. Era a maior ocupação de terra era na colônia de dentro, que é a chamada margem esquerda do Rio Tijuca, ou a colônia de fora, que era a margem direita? Na verdade, a colônia de fora ali não foi colonizada nessa época. Isso foi com o tempo. Aonde hoje seria o centro do distrito, né? Porque assim, é uma outra situação complicada. As pessoas não têm noção geográfica daquela região, até por falta de documentação, por falta de capacitação também de professores, né? E até isso falta de interesse, né? E um pouco de falta de interesse. Até esse processo todo que tu participasse lá no início, lá atrás, em 2017, isso partiu da comunidade, né? Sim. Não é uma coisa estatal, é uma coisa comunitária. Não foi de governo, foi de... Exatamente, de comunidade. Partiu do povão mesmo e aí, claro, hoje o governo acabou abarcando, até porque não tinha como não abarcar, né? E voltando ali nessa questão ali que tu perguntasse, sítio arqueológico, é porque assim, ó, na margem direita do rio, onde seria hoje o centro do distrito de Tijipió, onde fica a intendência ali, que tem um posto de gasolina, que já foi ali, já que tá a escola, né? Aquela região ali era uma fazenda, que era a fazenda que administrava a colônia Nova Itália. Então o imigrante sardo, ele foi para a margem esquerda. Para a margem direita ficou a fazenda do administrador, que é o patriarca da família Boatê em Santa Catarina. Pouca gente sabe, mas a José Boatê, Lucas, Hipólito, nasceram ali. Daí veio o Boateburgo. Exatamente. Veio dali onde hoje é o centro do distrito, onde é que fica a administração do distrito, onde está a intendência. Então, a colônia Nova Itália, ela era margem esquerda para o imigrante, os lotes foram divididos. E também não são só... porque assim, a gente tem como ponto de partida aquela lista inicial que o Boatê publicou, tal, né? Que seria... Só que ali não tá todo mundo, né? Então a gente com o tempo vai descobrindo que tem muito mais coisa além disso daí. E do outro lado, então, ficava a fazenda. Essa fazenda, para quem conhece ali Tijipió, região, pessoal aqui de Brusque tem sítio para lá também. Quando você tá falando ali na parte central, onde tem o cemitério, igreja... A gente chama de Arataca mercado, ali. Sim. Se eu entrar pro Arataca, que até tem esse nome, que é o nome indígena, Tijipió é o nome indígena. Se eu entrar para Arataca, vai chegar uma hora que vai ter uma igreja em cima do morro chamada, que é da igreja Assembleia de Deus. Sim. Ali era o limite. Ali acabava a fazenda. Dali para trás não tinha nada. Não tinha nada colonizado, nada branco. Nada ocupado. Nada ocupado pela colonização branca. Tinha gente ali, mas não eram brancos, não eram europeus. Então, a colônia Nova Itália até ali. Isso já é uma correção, porque se pensava o quê? Que nem tu falasse, na margem esquerda ficava a colônia Nova Itália. E na verdade ela se estendia.
Essa situação toda, a gente sabe que, né, isso já está documentado, já é falado, está na minha dissertação, está na dissertação da Márcia, né? Sim. Que tu conheces também, a Márcia Peixe. Jornalista. Jornalista. Essa situação já está corrigida, digamos assim, né? Para quem tem interesse em pesquisa histórica, vai achar isso aí. Só que tem outros desdobramentos disso aí, né? Então, a colônia Nova Itália não perdurou por muito tempo. Então, a partir do momento que foi tendo a transformação no Império, ela uma hora findou-se, né? Só que aquelas pessoas continuaram ali e inúmeros descendentes, isso também provado cientificamente em pesquisa que a gente fez, eles moram ali ainda, né? E estão espalhados aqui na nossa região e inclusive longe da nossa região, né? Tem algumas famílias como os Peixes, Zunino, que, né? O Zunino foi presidente do Avaí até... ele é descendente direto de São João Batista. De São João Batista. Como os Boatê, né? Os Boatê, que a nível nacional são muito conhecidos, porque eles tinham influência dentro do Império, né? Sim, politicamente poderosos, né? E até aí a época do Hercílio Luz, que ele virou governador, os caras praticamente tinham controle de tudo, né? Sim. E os Boatê também partiram dali, né? Então eles partiram dali pro mundo. Então, Boatê é a origem de que... Boatê acho que é francês, né? É francês? Porque ali é o seguinte, quando falar em francês, quando Napoleão tomou aquela região toda, então tem muita família, por exemplo, Bittencourt, tu vai em Nova Trent, tem. Tu vai em São João, tem. É francês. Mas é francês. É porque acabou que se misturou com essa ocupação francesa ali durante o Império Napoleônico. Então, onde hoje tem região que é Áustria, tem região que é Bélgica, tem região que é Suíça, né? Então ficou meio que uma história. Essas famílias acabaram se deslocando por N motivos, né? Às vezes, inclusive, motivos políticos. E alguns vieram para aqui, né? Talvez aqui com algumas vantagens, né? Talvez por isso que os Boatê vieram e aí dali... Garibaldi era francês. Ele nasceu num território que hoje pertence à França, mas é lógico que... Apesar de ser um sobrenome italiano. Mas era né? Mas essa questão da ocupação napoleônica, ela causou essa situação toda, né? E o Boatê acabou vindo para cá como francês. Aliás, como italiano. Não, ele não veio como italiano, né? Ele veio já como amigo do Império, né? Sim. Então, algumas famílias, elas acabaram... Não, eu sei que ele não veio como colonizador. Sim. Ele veio como... digamos assim, alguém que era um intelectual, né? Tinha as companhias de imigração. Então os barcos saíram de Gênova, né? Que sempre foi um dos principais portos do Mediterrâneo ali. E ele acabou conhecendo pessoas que tinham comércio na América, né? E não só... Ele veio parar em São João Batista. Na verdade, o patriarca, ele foi... Inclusive, ele era casado com uma francesa. Ele foi convidado a administrar a colônia Nova Itália. Certo? E se tu pegar os escritos, é claro que o Lucas, filho dele, vai botar ele como salvador da pátria, né? Por isso que a gente hoje, a gente que trabalha com história do tempo presente, a gente tem que estar enxergando esse passado de uma maneira diferente, que senão eu tô fazendo a mesma coisa que o Lucas fez lá 100 anos atrás, né? Eu tenho que... Mas assim, ele veio colocar... existia uma fazenda administrativa, porque... a situação ali indígena é interessante falar, porque tá ligado justamente a essa fazenda, né? Essa fazenda era o que determinava, por exemplo, o que viria da serra e chegaria ao litoral. O que deveria ser produzido nesse espaço territorial, certo? Que tivesse comércio com a serra, por exemplo, com o povo serrano. Nós estamos pegando... Aí eu tô misturando a ocupação serrana com a ocupação do Vale do Rio Tijucas, que depois vai se estender para o Vale do Itajaí, Brusque, Blumenau, Ituporanga. Então isso vai para outras regiões, né? E a tribo Guarani era a única tribo que... Porque os índios, eles faziam eles circulavam pela região, né? Ou eles se fixaram ali, os guaranis se fixaram ali na região, na margem esquerda do Rio Tijucas. É que assim, Dirley, que nem eu estava te falando, né? Quando o Boatê se coloca nessa situação de administrar, ele vai ter contato enquanto vivo, porque ele também não durou muito tempo, que ele acabou, acho que, sendo... picado, não se sabe se foi uma cobra, uma aranha, porque não tem o registro do animal. Ele diz que é um animal peçonhento e ele acabou morrendo. Mas enquanto ele esteve ali, ele teve esse contato com o indígena, né? Aqui em Santa Catarina nós temos 3 grupos indígenas, porque as pessoas pensam que índio é tudo igual, né? Então, o índio.
Aí o que vem na cabeça? Aquele índiozinho da cartilha lá do primário, com aquele cocarzinho, né? Tudo igualzinho. E hoje, com o tempo passando e esses povos ganhando evidência, inclusive vira e mexe na televisão, e agora nós temos até um ministério que trabalha esses povos, a gente tá começando a entender que aquele índio que contaram para nós não existe. Inclusive, eles não gostam de ser chamados de índio, né? Então, aqui em Santa Catarina, das em torno, né? Porque eu acho que são mais de 350 etnias indígenas anteriores à ocupação branca, ainda existem. Eram mais, só que teve o extermínio, né? A gente fala dessa questão como se fosse uma coisa natural. Eles morreram. Não, eles foram colocados numa situação que eles não tinham, né? Como opção, não havia opção para eles. E aí o cidadão que leu o Guarani lá de José de Alencar vê o índio daquele jeito. Romantizado. Não é assim. Não é. É uma violência muito extrema que eles sofreram. Então, voltar aqui para nossa região. Aqui em Brusque, os Xokleng, né? Eram maioria. E ainda são, porque ainda tem Xokleng, Blumenau, né? Então, eles estavam até bem pouco tempo reivindicando demarcação de terra indígena, né? Lá em São João Batista, nós temos um aldeamento na divisa com o Major Gercino ali, né? Ali faz parte do Major. Aqueles Guarani não são dali. Aqueles Guarani, eles vieram do Morro dos Cavalos quando foi duplicada a BR-101. Eles chegaram ali em 2009. Que são o mesmo grupo que está em Canelinha, que está em Biguaçu. Por quê? Porque aquilo no passado foi território indígena. Aquelas terras foram oferecidas para eles quando eles tiveram que migrar da duplicação para uma outra região, e eles escolheram ali. Mas eles não escolheram, aquelas terras não foram oferecidas para eles por acaso, foi oferecida porque aquilo foi território guarani. Então lá atrás, se eu voltar no tempo, na época do Boatê, na época da colonização italiana, na época de São Pedro de Alcântara, na época do Desterro, aquilo tudo era tudo território guarani. Eles viviam ali. E às vezes a gente não fala tanto dos Guarani, porque na verdade, se tu for estudar o modo de vida deles, eles vão ser um povo mais passivo. E aí a gente pensa, mas eles migravam, eles andavam pra cá. Não é que eles migravam, eles fugiam do encontro. Eles não queriam estar onde o branco estava. Diferente do Xokleng aqui, que ia pra briga. Por causa do conflito. O Xokleng ia pra briga. Sim, e o Guarani fugia. Então a gente tem essa falsa impressão de que eles se deslocavam, mas não, eles moravam ali, né? Tanto é as palavras ali, as localidades da nossa região ali, elas são palavras Guarani, né? Arataca significa armadilha sem saída, porque o Arataca não tinha saída, né? Quando chegaram o pessoal. E assim, aquela região Guarani foi ali, que seria o Arataca e localidade. Tigipió já é uma palavra Guarani, né? Mas dependendo da região, ela tem um significado diferente. É que nem algumas palavras nossas aqui da língua portuguesa, lá em Portugal significa outra coisa, né? É que tem isso também, porque tem as subdivisões do povo Guarani. Porque é um dos maiores povos aqui do Brasil, e da nossa região sul é o que predomina, né? E eles moravam ali, então tem muita herança. E assim, a outra coisa, a gente falou antes da imigração italiana, do Boatê, né? Da companhia que iniciou o processo ali, né? O processo... Do De Maria lá. E do De Maria, do Schutter De Maria. O projeto estatal, né? Que era uma ocupação formal, documentada. Junto com eles vieram indígena. Só que vieram indígena branqueado, aquele que já convivia com o branco, que já tinha hábitos brancos, né? Então, ele não vai estar lá no registro o nome dele, porque não interessava pro Império. Porque o Império queria que predominasse o europeu, o branco, porque existia uma política de branqueamento no Brasil. Lembrando que nós estamos no início do século XIX, uma hora ia estourar a abolição da escravatura, porque esse processo, a pessoa acha que assim, a Princesa Isabel pegou o papel lá e assim não acabou. Não, isso é um processo político longo, muito longo, né? Como os direitos indígenas também foi um processo muito longo. E aí eles precisavam ocupação branca, né? Então um dos motivos que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a região de São Paulo, foram trazidos imigrantes europeus depois da ida de Dom Pedro de volta para Portugal, né? E quando ele entregou para a regência começou esse processo. Tanto é que a Guarda Nacional, que, digamos assim, tinha o dever de proteger, né? Porque quem criou a Guarda Nacional não foi Dom Pedro, veio depois. Quando foi criada pelo padre Feijó,
Ele tinha um objetivo único: ocupar todos os territórios aonde um invasor pudesse chegar. Por isso os rios, né? As fozes dos rios, né? E aí ele não tinha gente para fazer isso, não tinha soldado qualificado. Ele foi buscar onde? Na Europa. Muitas famílias de alemães que a gente pensa que vieram com esses imigrantes aqui, né, que chegaram aqui por Brusque, a colônia Itajaí Brusque, eles na verdade já estavam aqui. Eles eram soldados. Eles vieram, foram servir no Nordeste, foram servir no Rio de Janeiro, serviram em Florianópolis e depois acabaram vindo. Tava ocupando. Em São João Batista, aí se explica-se porque algumas famílias alemãs estão perdidas ali no meio. Aí tu vai puxar o cara era soldado do Império, o cara veio pra cá como mercenário. Ó, o governo disse, eu vou te pagar pra tu trabalhar pra mim. É o mesmo caso de gente que saiu de Blumenau pra Pernambuco. Agora, esses indígenas que estavam na parte mais litorânea, como é que eles chegaram nessa região de São João? Por que eu tô falando? Porque se você olhar a parte geográfica, você tem o rio, obviamente, você tem a parte litoral, rio, mas você tem, por exemplo, uma cordilheira de montanhas e mata fechada. Até hoje você tem essa questão, você tem mata fechada. Sim. Por onde que eles fizeram? Eles fizeram o mesmo caminho dos imigrantes para poder chegar nessa região, pelo rio? Olha, o indígena, da mesma forma que a colonização branca, eles têm o mesmo ideal. Eu preciso estar num lugar que eu vou conseguir tirar alimentação e segurança. Certo. E o colono italiano, alemão, polar, eles faziam isso. Vou num lugar que eu quero paz, né? A ocupação de São João Batista por guaranis, ela é muito anterior à chegada dos europeus. Então eles já foram vindo atrás de comida, né? Entende-se que também chegaram pelo rio? Muito provavelmente, né? Depois eles acabaram se afastando do rio, porque o rio era o local onde estava a guarda, era o local onde estava a colonização branca. Então eles acabaram se desfazendo. E foram indo adentro. E cada vez mais para dentro, né? Ali, o trabalho que eu apresentei em 2021 no Congresso Internacional lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, sobre essa questão, não era só indígena, mas o meu grupo de estudo era indígena. Eu apresentei uma situação que era eu escutava muito dos moradores lá, inclusive do seu Sardo, que tinha o herói, os bugreiros, né? Os caras que vieram para salvar os italianos. Os caçadores. Mas na verdade eles não vieram para salvar ninguém, eles vieram para ganhar dinheiro. Era uma espécie de bandeirante às avessas, né? Porque os bandeirantes corriam atrás dos escravos. Mas na verdade o processo é parecido, né? É parecido, só que passou-se um tempo, né? Porque a gente fala dos bandeirantes, o bandeirante também era assassino, eles trabalhavam com extermínio, escravidão, mas eu digo, nós já estamos falando esse, no caso, os bugreiros, já é uma extensão do Império, com uma lei imperial que dava para eles autonomia para matar, mas eles, com justamente a ocupação principalmente desses barões alemães e tal, eles acabaram dominando a nossa região aqui toda. E o mesmo cara que comandou um grupo de bugreiros que não devia ter mais de 15 pessoas matando na serra, ele foi para São João, ele veio para Brusque, ele foi para Blumenau, ele andou por tudo, né? E o homem morreu, assim, a gente pensa que parece que quanto mais malvadinho, mais longe o cara vai, né? Então ele já morreu, já é um senhor de idade, com um monte de filho e coisa, deixou a herança. Só que a família dele, né, hoje tem vergonha de se identificar. Da história. Tem vergonha da história. Isso, mas tem muita gente que conta a história dos bugreiros ali da nossa região, falando do ato heróico de ter salvado a colonização branca. Na verdade, eles estavam ali para matar, né? Eles eram teu amigo porque tu pagava eles para matar, né? E aí tem uma outra situação. Então, isso que eu apresentei lá em Passo Fundo, Dirley, era justamente para desmistificar o heroísmo e apresentar história para alguns, digamos assim, indígenas que misteriosamente apareceram em famílias brancas. Né? Então, mas, tu já deves ter ouvido falar, minha bisavó foi pega no laço. A tua avó, tua bisavó, e geralmente é mulher, ela foi uma sobrevivente de um massacre. Porque chegou uma determinada situação que esse massacre que eles iniciaram no século XIX, ele teve que ser estancado, e aí eles começaram a diminuir o número de vítimas. Então a igreja fez um papel nesse sentido de tentar coibir a matança, né? Principalmente aqui em Brusque tinha um convento, né? E eles mantinham crianças órfãs, né? Ainda acho que tem um trabalho parecido aqui que já é dessa época ali, só foi trocando nome. Não tem uma conversa de que eu vou fazer um intervalo comercial, mas só para deixar
A gente sempre escuta dizer, às vezes, a mãe, a avó dizer, eu tenho sangue indígena, eu tenho sangue de índio, eu tenho, justamente por causa disso que você falou aí, que às vezes os massacres deixavam órfãos e eles eram adotados pelas famílias. Pelas famílias de colono. E tudo por intermédio, começou as freiras de Brusque tentar salvar eles. Intermédio da igreja. Sim, a igreja ela fez tipo assim, até para assumir uma culpa histórica, né? Porque lá atrás eles tiveram culpa nisso tudo, né? Mas ali naquele processo ali de passagem para a República, eles, não, tá errado, vamos parar com isso, vamos estancar a situação. E aí muitas meninas, que eu não achei indício de menino, porque os meninos eles matavam, os pequenininhos, bebezinhos, ficavam as meninas, e as meninas então eram entregues. E quando as freiras não tinham mais onde colocar, elas começaram então a aconselhar a entregar para a família de colono. Aqui em Brusque, com certeza, tem várias famílias que têm indígenas justamente por esse motivo. Esses indígenas, no caso, são Xoclengue. Né? Os Guarani, quando a coisa apertou para eles, eles fugiram. Os Xoclengue enfrentaram. Ficaram. E aí, o que aconteceu? Eu consegui localizar, então, nessa minha pesquisa, 2 meninas que são sobreviventes de massacre e que foram trazidas, então, e colocada para as famílias de colono italiano. Pela igreja. Na verdade, essas 2 já não tinham mais influência da igreja. Elas foram levadas para lá e aí foram entregues para algumas famílias de colono. Deixa eu fazer um intervalo comercial, Malcolm. Daqui a pouco a gente volta aqui com o professor Malcolm, professor de História e que tem esse trabalho aí agora falando sobre a ocupação indígena na nossa região, especialmente ali no Vale do Rio Tijucas. Intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Revista Cidade. No rádio, no celular, no site, nas redes sociais. Você ouve e assiste um jornalismo completo na cidade. Oferecimento Oral Unique. Você pode e merece o melhor. E Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Temporada de Sorrisos 2023 Oral Unique. Confira só o que preparamos para você ganhar um sorriso definitivo sem perder o melhor do verão. Implantes simples, rápidos e sem complicação, como somente numa clínica odontológica premium pode oferecer. Não vai perder essa, vai? Faça agora sua avaliação sem agendamento e compare. Ligue para 3355-7000 ou mande uma mensagem para 98484-7000 e aproveite. Oral Unique. Viva de frente. Oral Unique Brusque, CROSC, EPAO 2269. Dr. Rafael Becker, CROSC 15055. Aproveite o verão com as ofertas das farmácias São João. Protetor Nivea Sun, Brincando na Água Kids, fator de proteção 60 por R$ 64,90 cada. Fralda Turma da Mônica Baby, levando 2 pacotes, cada um sai por apenas R$ 38,99. Composto Lácteo Ninho Nutrigold, na compra de 2 latas, cada uma fica por R$ 49,90. Farmácias São João, compre no site, app ou nas lojas.